oportunidade de nós podermos cultuar, Deus, o Teu nome. Oportunidade, Senhor, de termos acesso, Pai, à Tua palavra, Deus. Muitos lugares não têm, Jesus, e essa noite, Senhor, será tratado sobre isso, Deus. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações através do céu, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos desampara, o Senhor nunca nos abandona, Senhor. Nós que não somos merecedores, Senhor, nós somos falhos e pecadores, e ainda assim o Senhor nos ama, Deus. Ainda assim, Deus, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus. Nossa vontade com certeza é de estar em outro lugar, Deus. Mas obrigado pelo Senhor nos despertar, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Eu te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. E pode sentar, gente. Eu quero compartilhar como fizemos hoje pela manhã. Nós colocamos assim como tema: travessia missionária e a graça transformadora. Capítulos 3 e 4 de Marcos, capítulos 4 e 5 de Marcos, é um texto que nós utilizamos para dar um treinamento missionário. Esse é um texto que nós usamos para poder caminhar, e à medida que vamos caminhando, vamos dando um treinamento. Não é o caso agora, não vamos dar esse treinamento agora, mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos importantes desses textos aqui, dessas referências aqui. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta e nós vamos pegar nós vamos pensar alguns elementos do texto, mas eu quero começar com a leitura do capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Vamos ambientar, vamos recuar 2000 anos e ver onde é que Jesus estava. Jesus de Nazaré, como o próprio nome diz, fora criado em Nazaré, nas montanhas da Galileia, e no começo do seu ministério, capítulo 4 de Lucas, registra uma oposição violenta contra Jesus, e então ele sai de Nazaré, desce as montanhas, e agora ele mora ali nas margens do mar da Galileia. Das montanhas, ele se muda para morar às margens do lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades. É um lago fala-se mar, mas é um lago de água doce, e nos tempos de Jesus era o lago com a maior densidade de peixe do planeta. Sempre foi muito viscoso o mar, então muitas empresas de pesca havia na ocasião, naquele tempo. Entre essas empresas destaca-se a sociedade dos dois irmãos Pedro e André, com os dois irmãos João e Tiago, que se tornaram discípulos de Jesus. Então esse é o ambiente. Jesus está às margens do mar da Galileia, como nós percebemos logo no começo do capítulo 4. Repare, capítulo 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Havia se tornado prática recorrente de Jesus ensinar à beira-mar. A maior parte do ministério de Jesus se dá nessa região, ali na região de Cafarnaum, de Betesda, e mais algumas cidades, mais algumas vilas e povoados que estavam espalhados no entorno do mar da Galileia. Um lago, como eu disse, de água doce, de mais ou menos 12 por 17. Então não era um laguinho pequeno, então muitos barcos havia ali, e certamente Jesus vai conhecer bastante o modo de os pescadores trabalharem. E Jesus também vai, num determinado momento, dar uma lição de pescaria para aqueles discípulos. Como nós temos o registro, depois de eles terem retornado de uma pesca infrutífera, eles estavam ali limpando as redes, consertando as redes, e Jesus chega e fala para Pedro: volta novamente, joga. Então Jesus conhecia com bastante propriedade. Filho de carpinteiro, talvez ele mesmo tivesse ajudado a consertar algumas embarcações daquelas ali. Mas olha só, então Jesus tem como prática recorrente ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se
da praia. No capítulo 3, versículo 9, nós temos o registro de uma providência que Jesus tomava. Repare, capítulo 3, versículo 9 de Marcos: recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Eu quero abrir aqui o primeiro parêntese para fazer uma ligação com o modo de vida de um missionário comprometido, de um missionário de fato engajado e que leva a sério o seu ministério. O missionário é comprimido, ele não é apenas comprometido, mas ele é comprimido por muitas carências. Nos tempos de Jesus havia uma multidão de coxos, de cegos, de surdos, de gente possessa, ou seja, não eram poucos os clamores, e havia uma multidão sempre procurando Jesus, para que Jesus interviesse, fizesse os seus milagres, e a partir destes sinais, a multidão começa a fazer propaganda do ministério de Jesus. Lá no capítulo 2 do Evangelho de João, lá no finalzinho, nos 3, 4 últimos versículos de João, você vai perceber que por conta dos sinais que Jesus fazia, muitos creram nele. O próprio Jesus vai dizer que é um tipo de fé, que é um modelo de fé, que é uma modalidade de fé que não se sustenta, é um tipo de impulso, é um tipo de adesão muito superficial. Vamos compreender aqui o que é que vai acontecer. Nós vamos separar este texto em 3 blocos, esses 2 capítulos em 3 blocos. O primeiro bloco tem a ver com ensino, tem a ver com a desconstrução de algumas expectativas que os judeus na época de Jesus nutriam a respeito do Messias. Havia uma expectativa muito intensa, muito densa, de que o Messias chegaria para libertar o povo de Israel. Eles haviam desenvolvido essa mentalidade, ou essa cosmovisão, ao longo de 400 anos, desde o retorno para Judá, desde o retorno do exílio para Judá. Há um silêncio profético de 400 anos entre Malaquias e a vinda de Jesus, e neste período se desenvolve uma mentalidade messiânica, não exatamente porque assim, havia muitas profecias, e os judeus, nesse período chamado de período intertestamental ou intertestamentário, principalmente ali pelo ano 200, 150, quando um sujeito chamado Antíoco Epifânio invade Jerusalém, e ele sacrifica uma porca no altar que era usado para sacrificar os cordeiros. Há um abuso absurdo, uma ofensa terrível, que é chamado de a abominação da desolação. E então surge no meio dos judeus uma pergunta: mas afinal de contas, agora nós retornamos do exílio, o templo está aí, reconstruímos o templo, temos guardado o sábado, somos agora adoradores apenas de Javé, por que continuamos sofrendo o que estamos sofrendo? Por que tanta invasão? Por que mais sofrimento? Por que mais opressão? Surgem então os chamados escritores apocalípticos. Eles vão tomar das profecias de Isaías, sobretudo das profecias de Isaías, e vão organizar um conteúdo dizendo assim: olha pessoal, o que vai acontecer é o seguinte: quando o Messias vier, ele vai fazer grandes sinais e Deus vai intervir poderosamente, de maneira catastrófica, porque essa é a única esperança que temos. Nós não temos nenhuma esperança, as coisas vão de mal a pior, e é por conta disso que nós precisamos aguardar o Messias. Nós brasileiros sabemos muito bem o que é isso, não no mesmo nível, não podemos comparar a nossa expectativa messiânica com a expectativa messiânica dos judeus no tempo de Jesus, mas nós somos um povo messiânico. Nós sempre estamos esperando que um político venha nos libertar, e aí nós apostamos todas as nossas fichas nele. Agora é fulano, agora é o Collor, agora é o Lula, agora é o Bolsonaro, e nós vamos colhendo uma decepção atrás da outra. Então tire da sua cabecinha
não tem Messias, viu? Mesmo que o Messias esteja no nome dele, não existe Messias. O que existe é muita luta, o que existe é uma igreja que precisa assumir a sua condição, ser sal da terra, ser luz do mundo. Nós oramos pelos nossos governantes, nós oramos inclusive pelo presidente, seja ele quem for, que no tempo de Paulo, vamos nos lembrar que os imperadores, vamos combinar, eram muito piores do que todos os presidentes que tivemos. E no entanto, qual é a ordem? Orem pelas autoridades. Orem pelas autoridades. Então, seja qual for o governante, seja qual for a reação, meu irmão, você não gosta do fulano, ore por ele. Você não gosta desse cano, mas ele é de direita, eu sou de esquerda, ore. Ele é de esquerda, eu sou de direita, ore. Ele é de fulano, ele é de centro, ore. Mas por favor, não pode haver nenhum tipo de expectativa de que quem quer que seja o governante, ele vai dar conta. Mas isso é aqui, é o que acontecia. E aí chega Jesus fazendo milagres, chega Jesus fazendo grandes milagres, ressuscitando, perdoando pecados e fazendo sinais maravilhosos, e há uma atração, há um movimento. Então Jesus, no primeiro bloco que temos aqui, Jesus vai desconstruir essa ideia que as pessoas têm a respeito do reino de Deus. No capítulo 3 de João, Nicodemos de noite vai procurar Jesus, e ele chega de noite, e talvez ele tenha medo, tenha receio dos fariseus. Nicodemos, lembrando, Nicodemos é um dos principais dos fariseus, um homem de destaque na sociedade, conhecido por onde ele anda, ele é conhecido. Então ele vai de noite, talvez para não ser vigiado, para ninguém tirar uma foto e colocar no Facebook no outro dia. E aí vai Nicodemos, e ele chega fazendo um elogio a Jesus, dizendo assim: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se ele não vem de Deus. E Jesus muda completamente o ritmo, muda a dinâmica da conversa, completamente. Queridos, nesse primeiro bloco, Jesus vai ensinar por meio de parábolas. Nossos missionários no campo também são comprimidos por muitas carências. Lembra que Jesus pediu para os discípulos sempre deixar um barquinho, porque ele não consegue ensinar. Senhor, a minha filha, Senhor, o meu filho, Senhor isso, Senhor aquilo. Senhor, tem gente na fila de Jesus, tem gente na fila da Shepa, os milagres que sobrariam para Jesus. Tem muita gente em torno de Jesus. É muita pobreza em Israel naquele tempo, sobretudo na Galileia. É muita pobreza, é muita opressão. Mas reparem que aqui Jesus se afasta para poder ensinar. Nossos missionários estão nos campos, e os campos da MEAP têm configurações diferentes. Uns são mais pobres, outros não têm uma necessidade disso, outro tem. E os nossos missionários, quando chegam nesses ambientes, se eles não se derem conta, pessoal, eles vão cuidar da carência do povo o tempo todo, eles não vão conseguir ensinar. E os missionários estão lá porque eles precisam contar a respeito do reino de Deus. Eles têm o privilégio de estarem lá, eles são treinados para isso, eles precisam conhecer a Escritura, eles precisam dominar a Escritura. Eles não chegam lá apenas para poder servir o povo, eles não são assistentes sociais. O senhor está falando mal da assistência social de modo algum, nós já vamos chegar lá. Eu só estou dizendo que aqui Jesus precisa ensinar o povo, ele veio para isso, ele quer ensinar. Os nossos missionários estão nos campos porque eles precisam, na imitação de Jesus de Nazaré, como nós temos lá em Mateus capítulo 4, versículo 35, e percorria Jesus vilas, cidades e povoados, ensinando a respeito do reino de Deus, proclamando e curando toda a sorte de enfermidades. Então a MEAP tem um trabalho social muito extenso, muito vigoroso, há muitos e muitos anos. A MEAP trabalha com plantação de igrejas e com socorro emergencial e desenvolvimento comunitário. Mas se eu for pedir para você orar pelos missionários, ore para que ele consiga ensinar, meu povo querido. Oh Deus, cuida dos missionários, porque ele olha para um lado e é uma criança precisando, ele olha para o lado é uma família, e em alguns ambientes as carências são muito perturbadoras. Vamos imaginar
os missionários nos campos da Amazônia. Nós temos uma base em Afuá, que é uma cidade palafita, no arquipélago de Marajó. Se eu não me engano, são 16 municípios no arquipélago de Marajó. E desses 16 municípios, 4 ou 5 disputam no ranking dos 20 municípios mais pobres e aqueles que detêm, aqueles que são os portadores dos índices de desenvolvimento humano mais baixos. Então você pode imaginar o nível de carência que os missionários vão enfrentar. Se eles não se cuidarem, eles não têm tempo de ensinar. Eles vão, eu preciso conversar a respeito de Jesus. Mas eu estou precisando disso, mas eu estou precisando daquilo. Então aqui está Jesus, o nosso Senhor Jesus, o nosso modelo, o protótipo de missionário. Fala, olha, cuida, por favor. E ele se afasta, perceba que ele se afasta da praia, que talvez o povo não ia dar sossego para ele. Então os nossos missionários precisam de suas orações, para que eles tenham condição de, estando ali, ensinarem o povo. Esse também é um processo que nós precisamos. Às vezes a gente também, nas nossas igrejas locais, a gente cuida de tanta coisa, a gente corre atrás de tanta coisa, e você não tem tempo para ser ensinado. Você não tem tempo para ser ensinado. Isso aqui dá trabalho, né, pessoal? Isso aqui dá trabalho, custa dinheiro, isso aqui dá trabalho, isso aqui dá trabalho, isso aqui dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho. Às vezes eu fico preocupado também com o grupo de louvor, porque eles tomam tanto tempo para ensaiar e para cuidar do equipamento, que talvez também não tenham tempo de aprender o que significa adoração. Não precisa responder qual foi a última vez que o grupo de louvor se reuniu para aprender de fato sobre a adoração. Vamos aprender sobre a adoração. Vamos ver. Por quê? Porque a gente também é na igreja local, não é? As irmãs da SAF, os irmãos da PH. Agora nós vimos mesmo aqui, né? A irmãzinha Dona Leninha, como é que é a nome da irmã? Leninha, não é? É o desafio de ajudar. E são muitas carências. E a gente precisa ajudar a Dona Leninha. A gente precisa fazer todas essas coisas. Mas se a gente não cuidar, pessoal, a igreja acaba perdendo o seu papel de ser uma agência de ensino, de ser uma agência de educação, de ser uma agência de discipulado. E sobretudo agora, nos tempos pós-pandemia, nós vamos encontrar carência de toda ordem. E a gente tem que cuidar desse pessoal. Nós temos que consolar, nós temos que atender, nós temos que... Um pastor da Igreja Batista, o pastor Henrique Vitz da Igreja Batista Água Branca, falou que todos nós deveremos sair mais pobres depois da pandemia. Por quê? Porque a gente tem que abrir o nosso bolso, porque a gente tem que contribuir, porque a gente temos que abrir os nossos cofres para abençoar. Mas é preciso tomar cuidado, é preciso ter tempo para ensinar. Fechando esse primeiro parêntese, não se esqueça de orar pelos missionários da MEAP, para que eles tenham condição de ensinar a palavra de Deus. Jesus vai ensinar, veja no versículo 2 do capítulo 4, ensinar muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ele vai contar algumas parábolas a respeito do reino de Deus. Como eu disse a vocês, havia uma expectativa, havia um ensino, e havia alguns escritos apocalípticos que não são canônicos, são tentativas de configurar um ensino, mas são ensinos que se desviam da rota da Escritura, e Jesus está aqui ensinando novamente, como eles já fizeram lá, ou como fará no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que nós temos lá registrado em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Jesus vai estar desconstruindo para ensinar. Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Vocês aprenderam desse jeito, eu, porém, vou ensinar vocês desse jeito. E aqui eu quero abrir um outro parênteses. Quando os nossos missionários estão ensinando, eles chegam em um determinado lugar, e nós sabemos que grande parte da nossa população já ouviu falar de Jesus, se não uma quase totalidade. Talvez algumas etnias indígenas nunca tenham ouvido falar, mas na absoluta maioria Jesus é conhecido. A questão toda não é se Jesus é conhecido, é como ele é conhecido. Quem é Jesus para esse pessoal?
Para o povo de Israel, para o povo judeu, Jesus é o Messias, mas no enquadramento deles. É o Messias que vai fazer grandes milagres. Os fariseus vão perguntar para Jesus: onde é que estão os grandes milagres no céu, na terra? Jesus vai dizer: ainda que esses milagres todos sejam feitos, vocês não vão acreditar de qualquer jeito, vocês não vão acreditar em mim. Há uma grande dificuldade no povo de Israel de acreditar em Jesus. Eles acreditam do jeito deles. Eles têm uma moldura, eles têm uma imagem, e eles querem pegar Jesus e encaixar naquela imagem. Eles querem pegar a pessoa de Jesus e enquadrar Jesus naquela imagem, naquela configuração que eles haviam delineado. E assim também é quando o missionário começa a falar de Jesus. Jesus, a gente já ouviu falar de Jesus, mas quem é esse Jesus? É Jesus, o filho de Maria, é o Jesus daquela Volto da Compadecida de Ariano Suassuna, que nós vimos na televisão. Eu assisti a minissérie, aí depois foi transformado em filme, não sei como é que rola, com dois atores extraordinários, né? Mateus Natcher Argada, alguma coisa, e o Celton Mello, né? E o Celton Mello é muito boa, né? Mas e aí você vê no final o julgamento, como é que é o Jesus lá, né? Na verdade, o Jesus é muito próximo do Jesus de Nazaré, porque é um negro, né? E Jesus está muito mais próximo de ser negro do que das figuras e das pinturas, né? Jesus, cabelo loiro, olhinho claro, narizinho fino, né? Jesus tinha um narigão, né? E cabelo crespo. E Jesus é muito parecido. Mas o Jesus que está lá no Ariano Suassuna é o Jesus em ter uma hora que a Maria, que é espetacular, Fernanda Montenegro, vai chegar: filho, mas é assim, mas o fulano não era tão mal assim, mas o fulano dá uma outra chance e tal. E tem o promotor do maligno lá, tem o diabo, né? Também um outro ator extraordinário, e ele vai falar assim: não tem jeito não, casa onde mulher manda, é isso aí, né? Então, que Jesus esse povo conhece, pessoal, que Jesus as nossas comunidades conhecem. Quando eu trabalhei na MEAP em 2001 e 2002 como missionário, com todas as pessoas com as quais eu ia conversar a respeito de Jesus, todas elas conheciam, todas. Mas a pergunta era: que Jesus eles conheciam? Então aqui, o Senhor Jesus, por meio de parábolas, vai apresentar o reino de Deus, porque o reino de Deus que o povo judeu conhecia era outro reino de Deus. Era o reino do ódio, era o reino da vitória, era o reino nós vamos arrebentar a boca do balão, é o reino guerreiro, é o Jesus guerreiro. E aí eles começam a olhar para Jesus e começam a desconfiar e começam a ficar incomodados. E aí tem uma coisa errada acontecendo. Esse Jesus guerreiro, a gente vê uma cena que é Jesus derrubando as mesas dos cambistas quando ele está em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Mas você não vê o Jesus que odeia, você não vê o Jesus que saliva vitória contra os romanos, desejando aquela coisa, né? E os discípulos acreditam que isso vai acontecer. Quer ver um texto? Tiago e João estão na comitiva que está indo para Jerusalém. Nós temos esse texto, acho que se não me engano, Lucas capítulo 9. E Jesus quer passar por Samaria, que é o caminho mais curto da Galileia, que fica ao norte, para Jerusalém, na Judéia, que fica ao sul. Então os discípulos precedem Jesus e vão até uma vila de samaritanos para pedir pouso. E os samaritanos: aqui vocês não vão ficar, porque nós não queremos vocês aqui. Aí Tiago e João voltam. Vocês lembram o que é que eles dizem? O senhor quer que a gente peça fogo do céu para consumir os samaritanos? Essa é a ideia. Essa é a ideia. É o reino que vai ser tomado pela forma da violência, pelas armas, pelo poder, pela guerra. É o Jesus sangrento, é o Jesus que vai arrebentar, é o Jesus que vai... É muito triste isso. É muito triste, porque Jesus vai chorar sobre Jerusalém, porque Jerusalém está pensando nesse tipo de confronto. Ele chora sobre Jerusalém, porque no ano 70, você vê na história, é trágico. Tito Vespasiano é o imperador, Tito, filho de Vespasiano, invade Jerusalém. Os soldados romanos de Jerusalém, que já estava faminta, as pessoas morrendo de fome,
e os exércitos romanos entram em Jerusalém e destroem a cidade, arrasam Jerusalém. Um judeu que se bandeia depois do lado dos romanos, autor, Flávio Josefo, vai dizer o seguinte. Flávio Josefo, inclusive, havia guerreado contra os romanos, mas depois é capturado e passa para o lado dos romanos, vai se tornar historiador. Ele vai dizer que, sempre exagerando um pouquinho, Flávio Josefo diz o seguinte, que havia tanto sangue derramado em Jerusalém que os cavalos escorregavam, não paravam em pé. Esse é o reino de Deus que eles imaginam. Esse é o reino tomado pela força. E os nossos missionários no campo precisam ensinar o que é o reino de Deus. Não é tomado pela força, não é tomado pela violência. E à medida que Jesus vai se apresentando, os judeus começam a ficar um pouco decepcionados. E até o último instante, até o último momento, eles aguardam esse tipo de Jesus. Alguns dias antes de seu julgamento, sua morte, no primeiro dia da semana, ele chega em Jerusalém e vai descendo o Monte das Oliveiras para ir para Jerusalém, que é o chamado Domingo de Ramos, que a Igreja Católica colocou no calendário como Domingo de Ramos. Então as multidões recebem a Jesus. Jerusalém estava coalhada de gente. Eles recebem Jesus acenando com folhas de palmeiras. É uma memória de 150 anos de um camarada chamado Judas Macabeu, que havia libertado Jerusalém das mãos lá dos gregos. Essa é a ideia. E os nossos missionários estão no campo para ensinar a respeito de Jesus, muitas vezes para desconstruir. Meus irmãos, há um segundo momento aqui, fechei parênteses. Nós lemos aqui em Marcos 4:35 que eles vão passar para o outro lado, e já era tarde quando Jesus chama os discípulos, e agora é um grupo pequeno, não é mais a multidão, é o grupo pequeno. E este grupo pequeno é o grupo que Jesus começa a ensinar particularmente. Ele conta suas parábolas, como nós vemos aqui: parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente, parábola do grão de mostarda. Jesus ensina por parábolas, mas as pessoas recebem as parábolas e capturam e metabolizam de maneira diferente. Para uns a parábola é para fechar, para uns é para atordoar, para outros é para despertar. Para aquele grupo restrito dos discípulos de Jesus, Jesus vai explicar estas parábolas particularmente. Vou abrir um outro parênteses da meada aqui. Um dos motivos de sua oração deve ser pedir que os missionários, pedir que Deus revele aos missionários aquele grupo pequeno para os quais os missionários ensinarão de maneira mais particularizada. Aqueles que os missionários vão treinar, aqueles que se interessam pela cesta básica, não é? Que boa parte do povo chega pela cesta básica. Só para você ter uma ideia, quando eu estava lá no Ariri, minha mulher vai se lembrar disso, eu comecei a reparar o seguinte: todas as equipes que iam para o campo e faziam um apelo, você lembra, não é bem? A gente começou a reparar que as mesmas pessoas recebiam Jesus várias vezes. Aí eu falei, para um presbiteriano, né? Ganha salvação, perde a salvação, ganha a salvação, perde para a gente. É estranho esse negócio. Aí eu fui conversar com uma irmãzinha lá, uma Margarida. Margarida é muito querida. Margarida, o que acontece com esse pessoal? Pastor, sabe o que é? O pessoal tem medo de que se eles não forem lá na frente, a MEAP não vai mais ajudar eles, então eles vão lá na frente para poder continuar. Então esse é o povo, pessoal. Esse é o povo carente, o povo que quer. E a gente não precisa ser, não pode ser escravo, não é? Então aqui tem você orar para que Deus levante este grupo pequeno, para que os missionários possam investir. Vocês imaginam se o missionário, ele e a esposa, somente eles, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eles precisam treinar pessoas, eles precisam transferir conhecimentos e precisam delegar para que esses irmãozinhos queridos, essas irmãzinhas queridas, plantem outra igreja. Fechamos mais um parênteses. Mas aqui tem o segundo momento, o segundo bloco. Esse bloco é dos discípulos de Jesus, é um grupo menor, a multidão foi despedida e já é de tarde, e Jesus não vai fazer com eles uma pescaria, eles vão passar para o outro lado.
passar para o outro lado. É uma travessia missionária. Aqui nós temos uma travessia missionária. Mas a travessia missionária não depende, para ela ser bem sucedida, ela não depende apenas do conhecimento bíblico para ensinar, que é aquilo que nós temos conversado aqui. Os nossos precisam ser ensinados, precisam ser treinados para atravessar para o outro lado, mas eles precisam de um segundo aprendizado, de uma segunda esfera de aprendizado, que tem relação com a confiança, tem relação com uma experiência dentro de um universo de dificuldades. Você lê do versículo 35 ao versículo 41, na travessia vem uma grande tempestade, e aqui eles ficam desesperados. Olha que nós estamos falando de Pedro, de João, de Tiago e André, que estão acostumados com tempestade. Eu duvido que tenha sido a primeira tempestade que eles pegaram, mas a tempestade é tão violenta, e Jesus está dormindo, e a palavra aqui, Jesus está roncando, não está nem aí o que está acontecendo. O Senhor não se importa porque a gente vai morrer, não. Nossos missionários passam muitos perrengues, pessoal, muitos perrengues. Nós temos um casal de missionários lá em Afuá, que, ou parece, né? Fechei aqui, sei lá se fechei, mas eu vou ver. O Rafael e a Cris, eles têm 3 filhos lindos. Ano passado nós fizemos uma live com um dos filhos do Rafael, com o Lucas, que tem 10 anos, com outro menino aqui de Registro, da igreja presbiteriana de Registro, filho do meu amigo pastor Guto, o Isaac. O Isaac é incrível, ele compôs a música, ele compôs a música da Sociedade de Crianças, como é que é o nome? O CP, né? O CP, é isso? Fez a música. Aí a gente fez, olha só, olha do que eu estou falando. O Rafael e a Cris, eles moram na Afuá, como eu já disse, é uma cidade palafita. Você precisa conhecer a nossa base lá, é muito legal, um lugar muito lindo. E o Rafael teve que vir para Taubaté, Jacareí. A mãe do Rafael morava em Jacareí, já faleceu faz uns 2 meses. Vim cuidar da mãe. A mãe num processo final, câncer, e vinha para cá. Quando ele veio para cá, um camarada invadiu a casa para assaltar a casa. Então você imagina esse moço aqui, pessoal, esse moço aqui e a mulher e as crianças lá sozinhas. Então são muitas dificuldades que você passou nessa pandemia, que eu estou passando, que você está passando. E nessa pandemia não adianta só ter recolhido o ensino, sabe aquele primeiro bloco do ensino? Agora a gente tem que ver se a gente de fato confia em Deus mesmo. Quando a pandemia começou, irmãos, eu chamei minha esposa e a gente começou a conversar. A gente não fazia a menor ideia. Como é que vai ser com o nosso mantenedor agora, o mantenedor que paga o nosso aluguel? Como é que vai ser com a gente? A gente tem medo. A gente tem medo, você tem medo, nós temos medo. Nossos missionários temem também, pessoal. Nossos missionários são muito parecidos com Abraão. Eu até ia falar assim, de Abraão, se fosse mesmo um auditório, né? Mas lá no capítulo 12, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, vai lá para Canaã, mas tem fome na terra e Abraão tem medo. E o que ele faz? Desce para o Egito. Nós somos assim. Então, ore, interceda, converse com os missionários, porque eles têm medo também. E eles precisam dessa experiência aqui, da experiência da confiança, a experiência da serenidade, para que eles possam ensinar, para que eles possam ministrar. E nós encerramos com o terceiro bloco, que é o terceiro momento desse aprendizado missional. É o aprendizado intelectual, é a nossa mentalidade sendo transformada, são os nossos conceitos, são os nossos valores, aquilo em que cremos, aquilo em que acreditamos, em quem confiamos. O segundo momento do nosso aprendizado é da confiança mesmo, é da experiência do choro e do temor, de Deus cuidando da gente. A terceira experiência do nosso aprendizado missional é a graça, né? A travessia missionária é a graça transformadora. Agora, quando se chega do outro lado, os missionários chegando do outro lado. Capítulo 5: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo, olha só, logo esse advérbiozinho aí, né? Logo veio dos sepulcros
Olha só, normalmente quando nossos missionários chegam na outra margem, não vem ninguém do sepulcro, né? Bom, pelo menos esse cara estava vivo, né, pessoal? Melhor que alguém do sepulcro, é menos mal. Mas esse sujeito aqui vem dos. Olha o habitat desse camarada: sepulcros. Vem dos sepulcros ao seu encontro com um homem possuído de espírito imundo, o qual vivia. Ele não apenas vem dos sepulcros, eles moram nos sepulcros. E há uma característica, uma marca de malignidade em alguns ambientes missionários, nos campos missionários nos quais a MEAP serve, sobretudo no norte e no nordeste, que é o abuso infantil. Meninas e meninos são abusadas em todos os lugares. Não é um privilégio do nordeste, não é um privilégio do norte. Mas no norte, muitas meninas são entregues pelos próprios pais. O que é que representa esse camarada que vem do sepulcro? Representa a presença da malignidade, seja qual for a forma. Seja qual for a forma. As crianças lá no Sudão, as meninas lá no Sudão, passam pelo mais aterrorizante, ou pelo mais aterrorizante evento. Elas são mutiladas sexualmente. Aqui, nas nossas cidades sofisticadas, é o contrário. As nossas meninas são iniciadas sexualmente, ainda crianças. Os nossos missionários, sejam aqui nas nossas grandes cidades, sejam nos nossos campos, vão entrar em contato com essa estrutura de malignidade. Ore por eles. Ore por eles. Porque o estresse é grande. Então, lembra que a gente começou falando que muitos vetores de necessidades comprimem os nossos missionários. Muitos deles estão dentro dessa estrutura de malignidade. Mas onde, como diz lá em Romanos o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, a igreja pode responder? A graça transformadora. É aqui que a gente quer terminar. Eu até fiz uma riscadinha aqui com essa caneta marca-texto, né? Coloquei aqui: e ninguém podia subjugá-lo. Opa! Vírgula, ninguém, vírgula, chegou quem? Chegou Jesus, chegou a graça, e Jesus vai usar do seu poder, vai usar não apenas do seu poder para libertar, para tirar o espírito imundo e deixar aquele moço com a sua estrutura psicológica restaurada, com a sua estrutura emocional já arrumadinha, não, porque nós sabemos disso. Olha, cuidado para não deixar a casa vazia. O espírito sai de um homem, se a casa está vazia, o que acontece? Vai pegar 7, pior que ele. Eu não estou dando conta, volta para lá. Mas você vai perceber aqui nesse texto que a graça, ela não apenas limpa. Imagina você, vai mudar para uma casa, tem lá uns móveis velhos, né? Tem os móveis, o que nós vamos fazer? Nós vamos limpar isso aqui. Você precisa colocar o seu jeito, né? Os seus móveis, o seu jeito, a sua decoração. Esse moço não apenas vai ser libertado, mas a graça vai transformá-lo. E olha como é que termina. Tem uma muvuga aqui, porque Jesus vai atrapalhar a economia das pessoas aqui. São milhares de porcos que se lançam no despenhadeiro. E então Jesus vai encontrar, capítulo 5, versículo 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. Vestido e em perfeito juízo.
Mas aqui nós estamos falando apenas de transformação e apenas de arrumação da casa psicológica e da casa emocional. Mas tem mais do que isso aqui. O texto não termina apenas com reeducação, não apenas termina com reorganização psíquica, com liberdade psíquica, com capacidade de discernimento, capacidade de raciocínio. O texto continua e o texto termina com Jesus vai entrando no barco. Eles pedem que Jesus vá embora, e então o que fora endemoniado, versículo 18, implorava, pedia: Jesus, eu quero estar com o Senhor. Repara que a graça não é apenas reeducação pessoal. Olha, eu louvo a Deus pela vida dos psicólogos, dos médicos, dos psiquiatras, e aconselho: está precisando de psicólogo? Vá ao psicólogo, converse com o seu pastor vai orientar. Psicólogo bom, tem psicólogo ruim, como tem psicólogo bom também. Não tem pastor ruim, pastor bom, tudo bom, tem tudo ruim. Precisa de um psiquiatra? Está passando por, está com depressão? Vá ao médico, vá fazer testes dos seus níveis, né? Seus níveis hormonais. As mulheres têm um organismo um pouco mais complicado do que nós, os homens. Procura um médico. Mas nós estamos falando apenas de reorganização psíquica. Nós estamos falando de conversão aqui. Nós estamos falando de discipulado. É mais do que cura física e mental. É muito mais. É a atração, é a transformação de um ex-endemoniado num homem que quer seguir a Jesus. E então Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. É o último parênteses aberto e será o último fechado. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. Orem para que os nossos missionários, façam discípulos. A MEAP trabalha não apenas para levar cura física, assistência social, desenvolvimento comunitário. Nós fazemos isso e fazemos muito. A Jandira vai compartilhar com vocês com mais detalhes aqui. Mas eu queria que vocês orassem pelos missionários e tivessem a certeza absoluta que se nós estamos lá no campo missionário, é para que tenhamos esse desfecho que você viu aqui, para que as pessoas possam ser ensinadas, aprendam a confiar, sejam libertas e possam falar de sua experiência com tantos outros, em outras vidas, plantando igrejas. Esse é o desfecho que nós queremos. Esse é o desfecho que eu quero que fique gravado no seu coração, tatuado no seu coração, tatuado na sua mente, para que esse é o desfecho que nós temos. Homens, mulheres, crianças, comunidades transformadas, e que essas notícias vão correndo de vila em vila. Jesus seja conhecido, seja amado e seja amado. Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por mais uma oportunidade de rever esse povo querido, e pedimos a Tua bênção sobre todas as famílias, Senhor, e mais ainda sobre as famílias enlutadas ou as famílias que estão ligadas a amigos que têm perdido. E derrama a Tua graça sobre a nossa nação, Senhor. Derrama a Tua graça, tem misericórdia. E que o Senhor abençoe todos os campos da MEAP, os missionários de frente, os missionários também que estão no apoio, abençoe a vida do santo, abençoe a sua família, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações do amado Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, até a volta gloriosa de Jesus para buscar a sua igreja. Amém e amém.